Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje estamos em comemoração. Batemos 2.000 seguidores. É uma marca muito importante, estou muito feliz com tanta gente, tantos comentários. Você que tem interesse com relação ao exercício físico e diabetes tipo 2, não perde, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja mais um seguidor aqui do canal, porque eu faço isso com o maior carinho para levar informação para você. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, sobre cerveja e diabetes tipo 2. Existem cervejas agora com baixo carboidrato. E eu quero que você entenda o conceito, porque entendendo o conceito com relação ao carboidratos e alimentação e as bebidas, você vai conseguir administrar muito melhor a sua glicose e vai entender o benefício do exercício físico. Então, sem muita demora, quem não se inscreveu, se inscreve no canal e já vamos para o artigo. Primeiro, esse é o artigo que eu recebi de uma seguidora e aí eu resolvi gravar, que é cerveja com 79 calorias e 80% menos carboidratos. É a nova aposta da Ambev. Vou fazer uma passagem rápida aqui sobre retinopatia diabética. Muitas pessoas me perguntam sobre a retinopatia diabética e eu vou trazer uma informação bem rápida para vocês aqui. Casos graves levam à cegueira em 5 anos, alerta oftalmologista. E aí ele fala aqui, a retinopatia é uma das principais complicações da diabetes e também principal causa de cegueira em pessoas com a idade de 20 a 74 anos. Por isso que é super importante você manter a sua glicose controlada. O excesso de açúcar no sangue vai inflamando os vasos e vai fazendo com que você enxergue cada vez menos. Já tive vários seguidores e vários alunos que descobriram a diabetes porque não estavam enxergando direito, foram no oftalmologista, ele desconfiou, pediu um exame e a pessoa já estava diabética. Tratou a diabetes, voltou a enxergar de uma maneira normal. Então esse é um grande cuidado que eu deixo, uma grande mensagem que eu deixo para vocês ficarem alerta. O link desse artigo está na descrição. E agora vamos falar sobre doenças renais podem atingir 30% dos diabéticos. Médica especialista em rins alerta para o efeito nocivo da comorbidade no funcionamento de todo o organismo para o surgimento de complicações que podem levar diálise. Diálise é quando o seu rim parou e você precisa ir na máquina para fazer a filtragem do sangue. E aí ela começa o artigo falando sobre os números de casos, as questões com relação à hemodiálise. Então aqui fala, até 1/3 dos diabéticos pode desenvolver doença renal crônica e muitos chegam a atingir a fase terminal, quando os rins param de funcionar completamente e somente a hemodiálise ou transplante garante a manutenção da vida. E aí fala, segundo a Confederação Internacional de Diabetes, diabetes mellitus afeta 425 milhões de adultos no mundo. Somente no Brasil são 16 milhões, cerca de 5% da população. E aí eu trouxe isso mais como um alerta, para vocês. Eu vou fazer uma passagem bem rápida, porque o principal tema é a cerveja. E aí ele fala aqui, sintomas. Entre os sintomas mais comuns estão o aumento da frequência do volume urinário. Então, assim, começou a fazer muito xixi, desconfia. Sede exagerada e visão turva. São os 3 P's da diabetes, são os 3 sintomas clássicos. Sentiu alguma coisa, já presta atenção, porque pode ser que a glicose está alta. Por isso que a informação com relação à diabetes é muito importante, para você estar antenado, e quanto antes você desconfiar a resistência à insulina, você consegue reverter de uma maneira muito mais fácil. As pessoas com diabetes podem fazer... o que as pessoas com diabetes podem fazer para prevenir a insuficiência renal? Então, o resumo é isso aqui, controlar os níveis de açúcar no sangue. Esse é a mensagem desse artigo. Quem quer ler ele inteiro, vai estar o link na descrição.
e bora para a cerveja. Então, por que eu trouxe esse artigo da cerveja? Porque vocês têm, vou até voltar para mim aqui, e aí no final tem uma dica muito legal com relação a como você descobrir os carboidratos dos alimentos. É um site que vai estar na descrição também. Por que você tem que entender o que você está ingerindo e o que acontece no seu corpo? A pessoa que desenvolve a diabetes tipo 2, ela fica resistente à insulina pelo excesso de carboidrato. Todo carboidrato que você coloque para dentro, ele vai ter que ser metabolizado pelo seu organismo, ele vai ter que ser colocado em algum lugar. Por que eu trouxe a questão da retinopatia e a questão desse outro artigo aqui, ó, dos rins, né? Que seria a doença renal. Por que eu trouxe esses dois artigos? Porque quando você está em excesso de açúcar no sangue, uma das maneiras do seu organismo eliminar é pelo rim. O excesso de açúcar do sangue, um dos sintomas clássicos é a visão turva, a sede excessiva, a fome excessiva, urinar excessivamente. Então, fique alerta a isso. Se nós conseguirmos descobrir a doença precoce, o tratamento é muito mais fácil. Qual que é o grande benefício que eu falo para todos os meus alunos, vou falar para você novamente, todos os meus seguidores. Quando você desenvolve a diabetes tipo 2, você fica resistente à insulina. A insulina não funciona direito para tirar o carboidrato do sangue. Esse carboidrato pode vir do pão, pode vir da cerveja, pode vir do arroz, pode vir do feijão, pode vir da pizza, da massa, do chocolate, da onde que seja. O seu organismo não funciona direito. Então, o que você tem que fazer? O exercício físico e a ingestão de alimentos saudáveis, entender o que você está colocando para dentro de você, é o grande caminho. O exercício físico faz com que você melhore essa sensibilidade à insulina e faz com que você consuma essa glicose em excesso. São dois benefícios simplesmente em uma sessão de treinamento. Então essa é a dica e agora eu vou mostrar para você como você deve interpretar a questão dos rótulos para você saber o que você coloca dentro de você. Então aqui eu separei esse artigo. Então, qual que é essa ideia? As grandes empresas, hoje, elas se preocupam com relação ao que tem dentro dos alimentos que elas fornecem para as pessoas. Por quê? Se descobriu que as pessoas estão ficando doentes por consumir produtos industrializados. Se você tiver uma alimentação que vai no hortifruti e você ingere todos os alimentos que você tem no hortifruti, você não vai vir a desenvolver a diabetes. Agora, se tiver uma alimentação toda enlatada, toda em plástico, provavelmente essa alimentação tem baixa qualidade. E aí você vai consumir em excesso a quantidade de carboidrato, vai desenvolver a resistência à insulina e depois a diabetes. Então, as grandes indústrias estão vendo essa questão de que elas fornecem produtos que fazem as pessoas desenvolver a resistência à insulina e à diabetes e estão procurando coisas mais saudáveis. E aí vem aqui, ó, cerveja com 70 calorias, 80% menos carboidratos, é a nova aposta da Ambev. Também chamado de low carb, a Michelob Ultra é lançada voltada ao público preocupada com a saúde e o bem-estar, porque as pessoas vêm entendendo que o excesso de carboidrato faz mal para a saúde e as deixa doente. E aí vem esse outro artigo aqui que fala, ó, 444 calorias em 3 latinhas de cerveja, o equivalente a 6 fatias de pães, que vão dar a mesma concentração de carboidratos. Então, você consumindo cerveja seria como você tivesse comido 6 fatias de pão nessa comparação, nessa marca. E aí tem um outro site que chama Fat Secrets. Esse tem um aplicativo também, é excelente. Você coloca aqui, ó, o alimento, eu pesquisei, então eu coloquei aqui, ó, cerveja Skol no caso, ó, tem 12 carboidratos. A cerveja desse artigo aqui da Ambev, vamos olhar quanto que ela tem. Aqui eu colocou a Heineken, então aqui, ó, a Skol teria 12,5 em 355 ml. A Heineken 333 tem 11
E essa cerveja nova já tem 2,4 carboidratos e 355 ml. Então, você entendendo isso, para você ter uma relação, se você ingerir uma, no caso aqui da Skol ou da Heineken, você tem a relação de ter ingerido a quantidade, vamos até fazer a conta aqui, ó, 12 dividido por 2,4, 5. Então, se você consumir 5 latinhas dessa cerveja nova, é equivalente a uma latinha dessa cerveja Skol ou dessa aqui da Heineken. Então, para que isso serve? Isso serve como um alerta para você entender o que você está colocando para dentro de você. A hora que você entende que uma pessoa que está resistente à insulina, pré-diabética ou diabética, fica com uma alergia aos carboidratos, quanto mais carboidrato você colocar para dentro, aumenta mais essa alergia, sobe a sua glicose no sangue. E aí eu selecionei algumas outros alimentos. Então aqui, ó, no caso, um chocolate tradicional, soufflé. Você coloca aqui o alimento, você vê aqui, ó, são 5 gramas de carboidrato em 10 gramas. Então ele é 50% açúcar. Mais de 50%, né? Aí você pega aqui uma outra opção, esse fast food aqui, ó. São 41 gramas de carboidrato em 500 calorias. Só que nutricionalmente a qualidade é muito baixa. Aí você vê aqui, ó, um ovo mexido. Por que as pessoas, os nutricionistas, todas as pessoas gostam muito do alimento do ovo como um alimento muito saudável e interessante para o combate da pré-diabetes e da diabetes? Ó, ele tem praticamente 2 gramas de carboidrato em questão de 2 ovos. É muito pouco. E olha a quantidade de proteína que ela fornece. Excelente. Aí você pega aqui, ó, um omelete mexido com bacon. Tem 1,1. Praticamente nada de carboidrato e 10 gramas de proteína. Pão de forma, que aí é comparado aqui, ó, a cerveja. Em 2 fatias, 24 gramas. Então você vê nesse aqui que a gente colocou, ó, ele coloca em 6 fatias, esse tem menos carboidrato. Ó. Em 6 fatias tem 42, aquele lá em 4 fatias já vai dar os 40. Aí você vê aqui, ó, as opções. Então um pão de forma, ó, Puma, em 50 gramas tem 24, então são quase 50%. Ele é basicamente a mesma coisa que um chocolate na questão de calorias. Ó. Vamos ver aqui, ó, 50%. Então ele basicamente fornece muitas calorias. E aí, por que você tem que entender isso? Porque a hora que você for olhar no rótulo, você tem que ver, pô, deixa eu ver quantas gramas são as fatias e quanto ele me fornece de carboidrato. Aí você vai entender. Se você quer perder peso, controlar diabetes, é exercício físico e alimentos de baixo carboidrato. Aí você vê esse outro pão, ó, pão de forma low carb. Em uma fatia, ele não coloca a quantidade de gramas que são aqui. Era para estar aqui. Mas já vem aqui, ó, 2,51. Se nós pensarmos que aqui são 2 fatias, vamos dividir isso aqui, daria 12. Aqui daria 2. Então, ó, são quase 10 gramas a menos de carboidratos. E, para fechar aqui, ó, o famoso pão francês. Uma unidade, 25 gramas de carboidrato. Então, 2 pães franceses vão dar mais de 50 calorias. Se você for pensar em questão de cerveja, ó, cerveja Skol, cerveja Heineken, seriam 5 cervejas. Então, por isso que é considerado o pão de forma, por isso que o pão de forma é considerado a cerveja, na verdade, é considerada um pão líquido, né? Porque se for pensar, um pãozinho equivale basicamente a 2 latas de cerveja. Se você bebe 6 latinhas de cerveja, olha quantos pãozinhos você ingeriu simplesmente de uma maneira rápida que as pessoas acabam ingerindo. Então, entenda o conceito. Isso não quer dizer que eu fale para você que você nunca mais vai poder beber nenhuma cerveja, mas é um alerta para você entender que a cerveja pode estar te levando para uma diabetes descontrolada. E às vezes você faz tudo certinho, faz exercício físico, se alimenta direito
e aí extrapola na cerveja. Então, entenda como está a sua saúde, porque a sua saúde é o maior bem que você tem, é o maior cuidado que você deve ter. Espero ter te ajudado, alertado essa questão dos hábitos alimentares. Estou muito feliz, vou fazer uma live em comemoração aos 2.000 inscritos no canal. Provavelmente na semana que vem, estou preparando um conteúdo muito legal. Espero que você goste desse conteúdo. Sabe que as pessoas precisam ver isso, compartilha com as pessoas que precisam ouvir e entender mais sobre a diabetes. Espero ter te ajudado. Eu desejo um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira com mais uma sugestão de treino com o Stefano Pilon. Forte abraço para vocês todos.